Então vamos lá então, meninos. Continuando então aí a nossa jornada, que está mais para a Odisseia, não chegamos no final nunca, né? Mas tudo bem, estamos aprendendo. Então, lembrando que nós estamos dentro da liturgia da palavra da missa, né? Então já vimos aí um pouco, algumas noções introdutórias. Agora ele vai entrar com um pouquinho mais de vontade, né? Primeira chamada de atenção que tem aí é que acontece, gente. É documento, faz, revisa, mas sempre passa uma coisinha aí batida. Aqui nós temos uma contradição esse documento. Ele vai usar uma palavra que, tipo, ela impede exceções. Mas depois ele abre uma exceção. Nós vamos ver, mas faz sentido a exceção. Mas talvez seria legal se a exceção já fosse colocada aqui nessa frase, para evitar um probleminha, né? Então, qual que é a frase? É a do 58, ó. Na celebração da missa com o povo, as leituras proclamam-se sempre do ambão. Então, o que é o ambão, né? O ambão é o vulgar, né? Talvez assim a gente já ouviu essa expressão, mesa da palavra. Então, usa-se essa expressão para distinguir-se ambão de altar. Então, mesa da palavra, mesa da Eucaristia, certo? Mas não é uma mesa, né, gente? É outra coisa, né? É um ambão, não é uma mesa. Então, mas aqui é de onde se proclama a palavra, a leitura da Sagrada Escritura. Então, vocês devem se lembrar quando a gente teve aquele. Foi o primeiro ou segundo encontro, eu fiz uma explicação sobre a distinção do rito atual para o rito antigo, sobre a altura dos dois. Vocês se lembram? Quem que lembra disso aí? Vagamente. Então, eu mencionei que no rito anterior a esse que nós celebramos agora, do Missal de Paulo VI, a própria estrutura do presbitério era distinta. A liturgia da palavra, o ambão, ele ficava um pouco abaixo, em nível, em degraus, do altar. Estava se mandando uma mensagem, né? A mensagem que estava se mandando era que o que acontece aqui, a Eucaristia, é Jesus. Mas, embora na palavra de Deus também seja Jesus, é uma outra forma de presença. Então, a presença que se dá no altar é mais excelsa. Então, por isso o altar ficava mais elevado e o ambão ficava um pouco mais baixo. Talvez se você teve a oportunidade de participar de missa de algumas igrejas mais antigas, históricas, talvez você consiga perceber isso, certo? Cidadezinha de interior, que é umas igrejas mais antigas. Então você vai ver que o presbitério sendo grande, amplo, podendo, né? Então o altar está numa altura e o ambão está noutra altura, está mais baixo. Agora, nesse novo rito, criou-se uma equiparação. Em que sentido? Agora os dois estão na mesma altura. Ué, padre, então quer dizer que o outro estava errado? Não, não estava errado. E nem esse aqui está errado. Então, as duas formas estão mandando uma mensagem. Qual que era a mensagem do rito antigo? Sim, a presença de Jesus na Eucaristia é muito mais excelsa do que a presença que está na palavra. Por quê? Porque a presença de Jesus na Eucaristia é substancial, certo? É Ele. O pão deixou de ser pão e virou Jesus. Pronto. A presença dele na palavra não é substancial. Ou seja, você não vê uma Bíblia parada por aí, sai fazendo genuflexão na frente dela, certo? A gente trata com respeito e com zelo. Mas a Bíblia não é Jesus, é a palavra dele. Mas a Eucaristia é Jesus. Percebe então a diferença? Então, no rito anterior, se afirmava sobre o quão excelsa é a Eucaristia em detrimento da palavra que é proclamada. Nesse rito agora, o que está se dizendo? A equiparação está tentando nos recordar que, por mais que haja uma distinção, não são dois Jesuses. É o mesmo. Então, é o mesmo Jesus. Certo? Então, ao fazer essa equiparação, não se está excluindo que a Eucaristia é mais excelsa que a proclamação da palavra, mas está tentando trazer uma outra informação. Ficou claro? Confuso, né? Um pouco complexo, mas vamos lá, vamos entender. Então, esse é o ambão. Então, qual é a fala aqui?
De onde que se proclama a palavra de Deus? Do ambão. Então, quando se tem condições, quando a igreja tem espaço e foi organizado estrategicamente, costuma-se ter 2 ambãos. Como é que seria o plural de ambão, hein? Carla, me ajuda. Ambões? Ambãos? 2 ambões. Não sei, sinceramente. Depois, se alguém quiser colocar nos comentários aí o que é, né, me ajuda, porque eu nunca usei essa palavra no plural, né? Mas tudo bem. Então, fica um do lado de lá e um do lado de cá. Então, esquerda e direita. Por quê? Para se criar uma exclusividade para um deles no que diz respeito à palavra de Deus. Então, se você for em uma igreja onde tem 2, você vai ver que, por exemplo, o comentarista fica em um e a palavra é proclamada de outro. Então, do ambão que não é o ambão da palavra de Deus, aí faz comentário, aí faz aviso, aí faz prece, aí faz aviso de que vai ter pamonha, de que vai ter galinhada, de que vai ter boi no rolê, certo? Mas nada disso é feito do ambão onde se proclama a palavra, certo? Mas nas igrejas onde não se tem, aí paciência se vira dos 30, né? Mas evita-se usar o ambão para fazer esse tipo de proclamação que não é da palavra de Deus, ok? Mas aqui a fala é: as leituras proclamam-se sempre do ambão. Mais para frente, nós vamos chegar lá, vocês vão ver que o próprio documento fala de uma exceção. E a exceção se trata de quê? Do Salmo, certo? Porque pode haver uma circunstância, o próprio documento vai tratar disso, em que o Salmo, talvez ele vai ter que ser proclamado de um outro lugar, em uma outra circunstância, por conta de som, por conta de logística, de alguma outra coisa. Eu já passei por essa experiência. Às vezes o salmista, por exemplo, o som está lá no coro, igual a Santa Teresinha. Tem o som lá e tudo e tal, os meninos estão lá, o som está todo organizadinho para eles lá. Às vezes o músico descer e ir lá no ambão para cantar e voltar, às vezes pode criar alguma complicação. Às vezes o som lá do presbitério, ele não vai ouvir direito o que os meninos estão tocando, entendeu? Então, existe uma possibilidade em de que o salmo, que também é palavra de Deus, ele possa ser proclamado sem ser do ambão. Então o menino vai proclamar lá do coro mesmo, de lá ele canta, o pessoal responde lá embaixo. Então, assim, é só isso que eu queria chamar a atenção para vocês, dessa pequena contradiçãozinha. Então, sempre, quer dizer sempre. Só que aqui não deveria ser um sempre, poderia ser um sempre, salvo, aí fazia uma referência ao número seguinte, que já ia resolver o problema, beleza? Então, continuando aí no 59. Segundo a tradição, a função de proferir as leituras não é presidencial, mas sim ministerial. Quem que é o presidente da celebração eucarística? O sacerdote, o padre. Então, aqui ele já está chamando a atenção que a liturgia da palavra tem leituras que não são presidenciais. Não precisa de ser o padre que as faça. Então, vamos continuar aqui para entender. Por isso, as leituras são proclamadas por um leitor. Mas o evangelho é anunciado pelo diácono ou por outro sacerdote. Aqui ele está prevendo a possibilidade de uma missa concelebrada, né? E mais de um padre, né? Então, a leitura ela é feita por um leitor. O que quer dizer que é um caráter ministerial? Isso aqui talvez seja uma novidade para muitos de vocês. Que é uma coisa que existe, na prática é um pouco complicado, confesso. Aqui na nossa diocese foi introduzido isso, mas na prática eu nunca vi o negócio funcionar. Mas vou explicar o que seria, né? Na igreja, existem os chamados ministérios, que eles são instituídos. É um poder que é confiado a um leigo, certo? Com a responsabilidade, com a possibilidade de exercer um trabalho. O mais comum que vocês estão acostumados a ver é o ministério da comunhão eucarística. Então, vocês já viram nas missas ajudando os ministros. Então, por que eles estão ali? Foi dado a eles um ministério, foi confiado a eles. O nome é Ministério Extraordinário da Comunhão Eucarística. Qualquer nome que mude isso está errado. Por exemplo, não é ministro da Eucaristia,
Nunca você pode chamar uma pessoa que ajuda o padre na missa, esse do jalequinho branco, do blazer branco, aquilo ali é o ministro da Eucaristia lá da Santa Teresinha. Não, não é. O ministro da Eucaristia é o sacerdote, é o padre. Então, o outro é um ministro extraordinário e não é da Eucaristia, é da comunhão eucarística. Então, existe um ministro extraordinário da Eucaristia, que é o diácono, certo? O diácono pode estar ali ajudando e tudo tal, mas o ministro ordinário é o padre. E o extraordinário da comunhão é o leigo instituído neste ministério. Então, uma vez que ele foi instituído, ele tem um documento, o bispo assina, fala, ó, esse aqui pode ser ministro extraordinário da comunhão eucarística aqui na diocese. Pronto, tá bonitinho. Existe isso para leitor. Você já ouviu falar disso? Andressa já. Pois é, então existe a possibilidade de que os leitores sejam instituídos tal como os ministros. Isso acontece, via de regra, para os seminaristas que estão estudando para ser padre. Então, antes deles chegarem ao diaconato, eles passam por uma admissão, depois eles passam por um leitorato, que seria exatamente esse ministério, depois eles passam por um acolitato, que é basicamente o que os ministros extraordinários da comunhão fazem, depois eles são ordenados diáconos. Então, basicamente, o que seria? A gente pegaria a liturgia, a pastoral da liturgia, certo? Daria uma formação ali um pouco mais sólida, uma coisa mais alopradamente séria, e depois faria uma instituição deles como leitores. E aí eles estariam habilitados a fazer a leitura nas missas, certo? Mas existe uma dificuldadezinha também, infelizmente, por conta da rotatividade. Então, que nos ministros da comunhão não acontece. Então, o caboclo chega, entra na pastoral hoje, ele faz 2 leituras, ele some, desaparece, e a gente não sabe se já pode marcar a missa de 7º dia, o que aconteceu. Aí depois volta, eu tô aqui de novo, põe eu na escala aí, põe aí que eu cheguei. Então, assim, infelizmente, e é doído isso, eu falo assim, me lamentando, né? A liturgia é tratada com um pouco de leviandade. Infelizmente, tem muita gente que entra na pastoral e é relapso, certo? Não abraça a coisa com responsabilidade. E por conta disso, a gente fica um pouco com reservas de fazer a coisa desse modelo, porque depois é um investimento e a pessoa acaba dando para trás, desculpa a expressão ridícula, mas também pode ser que seja uma faca de 2 legumes, né? Talvez a coisa seja tratada também um pouco com leviandade, exatamente porque talvez não se dá todo o caráter nobre que poderia ter. Bom, vale a pena tentar? Não sei. Vamos meditar e ver o que Deus nos diz, né? Mas, então, só para que vocês entendam, então, que para a leitura também existe um ministério. Por isso que ele está usando essa expressão aqui. Não está falando simplesmente, a leitura não é presidencial, é para o leigo fazer. Não, é para o leigo instituído como ministro da leitura poder fazer. Ok? Por isso as leituras são proclamadas por um leitor, mas o evangelho, pelo diácono ou sacerdote. Se, porém, e de vez em quando a gente passa por uns maus bocados como padre, essa semana mesmo eu acho que os ministros estão de greve, segunda-feira não teve ministro na missa, ontem eu não fui na missa, matei a missa, fui resolver um problema ali da crisma, né, rezei a missa sozinho em casa, hoje estou aqui na missa de novo, não tem muito. Pode deixar comigo. Assim, era um trem meio doido, sabe?
Juliana era kids nessa época, Juliana. Você não deve lembrar disso, não. Você era desse tamanho assim. Eu lembro de ser pequenininha, Juju. Então, assim, mas. Então, eu não dou conta de fazer pastoral do laço. Então, chega lá, meu filho. Eu que não tem ministro, eu vou, toco. Na hora, um bem-aventurado levanta e pega um blazer e ajuda. Se não tiver, o trem vai arrebentando sozinho mesmo. Se precisar, eu toco, faço as leituras. Se precisar, eu toco o sino com o pé. E vida que segue. Mas, assim, aí alguém tá furando. Não é porque não tinha escala, não é porque não estava organizado, mas alguém pisou na bola, alguém deu ruim, certo? Mas o texto diz, pode acontecer, não tem problema. Se tiver ninguém, o padre vai lá, primeira leitura, salmo, já faz um aleluia, já e mete o evangelho e já sai rasgando tudo depois, beleza? Então, existe essa possibilidade. Depois de cada leitura, aquele que a lê profere a aclamação. Ao responder-lhe, o povo reunido presta homenagem à palavra de Deus, recebida com fé e espírito agradecido. O que o texto aqui está pressupondo? A possibilidade de uma missa sem músico, que não é tão raro aqui para nós hoje também, diga-se de passagem. Então, o que acontece numa missa sem músico, certo? Então, tem alguém fazendo a leitura. Vai estar lá com o livrinho na frente, lecionado. Aí ele termina a leitura, termina o salmo. Aí lá no livrinho dele já tem um negócio que chama aclamação ao evangelho. E aí aqui diz, o próprio leitor faz a aclamação ao evangelho. Vocês já participaram de missas que vocês viram isso acontecer. O leitor está lá, terminou o salmo, aí o que ele faz? Ele dá uma olhadinha para vocês, diz, aleluia, aleluia, aleluia. E aí o que vocês fazem? Aleluia, aleluia, aleluia. Aí ele lê um versículo bíblico, né? Bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos por causa de mim, porque vós é o reino dos céus. Aí ele dá outra olhadinha para vocês. Esperem, vai junto. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso é a aclamação do evangelho do jeitinho que está no lecionário. Do jeitinho que está no texto, certo? Então, tem músicos que às vezes organizam, faz do jeitinho que está ali. Faz o aleluia, depois entra com o versículozinho cantado, depois vai com o aleluia. Certo? Então, na ausência de um músico, então, o leitor que tem que resolver a parada. Aí tem que ver que o leitor chega no ambal, faz as leituras, mas ele está tão concentrado que na liturgia da palavra, nós já está quase no evangelho, ele esqueceu que não teve canto de entrada, ou seja, não tinha músico no começo da missa. Provavelmente o músico não brotou entre o canto de entrada e a aclamação do evangelho, mas por via das dúvidas, se você tem dúvida, na nossa paróquia é fácil, é só você fazer assim. Você olha um pouquinho para riba, você vê o coro, você vê se tem alguma alma bendita lá com violão, com a gaita e com a sanfona. Não tem nada lá em riba, então o que você vai ter que fazer? Você faz o aleluia, pelo amor de Deus, porque senão você ainda vai ter que esperar o coral Vozes do Além, que está na Assembleia, alguém toma a iniciativa e puxar lá um aleluia. Então, assim, já resolve a parada logo, certo? Viu que tá ali, não tem músico? Então, puxa a reza, não tem problema, tranquilo, beleza? Então, terminado aí esse ponto polêmico, um pouco exótico, né? Quando estamos aqui, depois de cada leitura, a leitura do Evangelho constitui o ponto culminante da liturgia da palavra. Agora aqui, presta atenção aos detalhes que o texto coloca e vê se você consegue ver isso aqui na missa. E eu vou perguntar o que é que você vê quando você ouve isso aqui. Então, qual é o cume da liturgia da palavra? O ponto mais alto? Evangelho. Ótimo. Beleza. Vamos ao texto. Distinguindo essa leitura das outras com honras especiais. Então ele já está te adiantando, olha, a leitura do Evangelho tem honras que as outras leituras não têm. Quais são essas honras? Sem olhar para o texto. Me ajuda aí. O que acontece com o Evangelho que não acontece com as outras leituras? Fala, Ivone. Nós ficamos de pé para ouvir o Evangelho, as outras leituras não, né? Beleza? O que mais que muda quando vai se proclamar o Evangelho? Andressa, o quê?
A aclamação antes. Ah, sim, a aclamação já te prevou. Não teve musiquinha para entrar a primeira leitura, nem musiquinha para a segunda, nem musiquinha para o salmo, embora o salmo possa ser cantado. O que mais que muda, que evidencia que o evangelho é o ápice da liturgia? Oi, sinal? Sinal da cruz, a gente se persigna diante da proclamação do evangelho, né? Ok, o que mais? O evangelho pode ser proclamado pelo leigo, sendo missa, tendo padre ali na história? Não. Ou é um padre, ou é um diácono. O que mais que tem no evangelho que não tem nas outras? Acabou? Hã? Hã? Não, tira os olhos aí, pode falar. É prova. Vamos ler e vamos ver se ele menciona tudo que foi falado e se menciona mais alguma coisa, certo? Então, as honras especiais se dão por parte do ministro encarregado de anunciar e pela bênção e oração com que se prepara para fazer. Então, aqui já está um ponto que talvez você nunca reparou na missa. Você já prestou atenção? Ou se você acha que é só um gestinho assim, vazio, no além, não é. Então, quando o padre vai proclamar o evangelho, pensa assim, o padre está sozinho na missa, só tem ele de padre, não tem diácono, não tem nada. O padre levanta da cadeira e vai para o ambão para ler o evangelho? O que ele faz antes? Ele se aproxima do altar, ele junta as mãozinhas e ele baixa a cabecinha. Ali ele está rezando. Vocês acham que o padre não reza? Pois é, de vez em quando eles rezam. Então ali ele junta a mãozinha e faz uma reza pedindo a Deus para purificar os seus lábios para que ele possa proclamar dignamente a palavra de Deus que vai ser proclamada. Então, você não faz rezinha antes de fazer a primeira leitura, antes de fazer a segunda leitura, antes de fazer o salmo. Você levanta da cadeira, vai lá, leitura da carta de São Paulo, leitura da... Então, assim, não tem uma oração antes. O evangelho tem. Então, o padre faz uma reza antes de ir para o ambão. E aqui está falando de uma bênção e oração. Por que está falando de bênção? Porque existe a configuração missa. Padre sozinho, eu vou lá e faço a oração. Padre e diácono. Quem vai proclamar o evangelho é o diácono. Aí o diácono vem no padre, abaixa a cabecinha, e o padre de pé, o que ele faz? Ele dá uma bênção. Ele dá a mesma bênção para que os lábios dele sejam purificados, para que ele vá proclamar o evangelho. E se tiver bispo e padre, aí o padre chega no bispo, baixa a cabecinha e o bispo dá a bênção. Se tiver bispo, padre e diácono, aí o diácono se aproxima do bispo, recebe a bênção do bispo para proclamar o evangelho, certo? Então viu que isso aí acontece e talvez você nunca botou muito reparo. Você acha que é só uma movimentação elegante ali, o diácono foi lá pedir licença, ou seu bispo, dá licença que eu vou ler rezar o evangelho. Não, ele foi lá receber uma bênção, um envio, para que ele possa proclamar o evangelho, certo? Então aqui vem a primeira distinção por parte do encarregado de anunciar, que é acompanhado de uma bênção e oração com que se prepara para fazer. Que quer por parte dos fiéis, agora aqui vem mostrando as distinções por parte de vocês quando se trata do evangelho, certo? Com as aclamações, aí vem o que a Andressa falou, a aclamação ao evangelho, certo? Reconhecem e confessam que é Cristo presente no meio quem lhes fala, e por isso escutam a leitura de pé, como falou o Edivone, quer ainda pelos sinais de veneração ao próprio evangeliário. O que é o evangeliário? A gente já explicou. Aí de ti, Corozinho. O que é? Onde que está escrito o evangelho? Você escrever aqui nesse papel aqui que é o evangeliário? Não, missal. Missal é o livro que o padre usa para celebrar. Evangeliário é um livro que tem todos os evangelhos de todas as missas, certo? Lecionário é o livro que tem todas as leituras, inclusive o evangelho, de todas as missas.
Então, lecionário, leituras, salmos e evangelho. Evangeliário, só evangelho. Então, não tem mais nada ali. Começa lá o evangelho da missa do primeiro domingo do Advento e vai até o evangelho da missa do domingo de Cristo Rei. Só evangelho, certo? E qual é a veneração que esse livro recebe? Que aqui falou aqui, que ele tem uma veneração própria. Tem duas coisinhas que o padre e o bispo faz com ele que não faz com mais nenhum outro livro. Socorro, Deus. Quando o padre termina o evangelho, o que ele faz com o livro? Que beija, certo? Então, terminou de proclamar o evangelho, tem um beijo. Se tiver bispo na história, aí o padre leva o livro para o bispo beija. Então, aquele beijo ali simboliza o quê? O beijo de Judas. O padre é tudo traíra. Não, claro que não, gente. Pelo amor de Deus. Certo? Então, é a veneração, é o respeito, é o carinho da palavra pelo próprio Cristo. Certo? E existe mais um evento que acontece só com o evangelho, não acontece com as outras coisas. O incenso. Então, missa solene. Vê aquela fumaceira subindo, aquele trem doido, né? Aí, antes de proclamar o evangelho, o padre diz: o Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho, São Mateus, aí pega o incenso. Então, aquilo ali só acontece no evangelho, não acontece nas outras leituras, certo? Você não vai ver insensação da primeira leitura, insensação do salmo. Então, essas são as venerações, os cuidados, tanto no comportamento de vocês, quanto no do padre ou do diácono, que mostram que o evangelho é o ápice da liturgia. Sim, Elaine? Sim. Eu gostaria muito de fazer aqui também, mas me falta mão de obra, certo? É complicado. Então, quando que se usa um incenso? Nas solenidades, certo? Em toda solenidade pode-se usar o incenso e nos dias santos de guarda, certo? Então, por exemplo, perde o sentido quando em toda missa tem. Eu falei nisso já também há algum tempo atrás. Chega na igreja, na missa, semana do tempo comum, incenso, cruz processional, vela, tudo. Aí chega na Páscoa, não tem o que o padre fazer para mostrar que a Páscoa é mais solene do que o tempo comum, porque já usou tudo no tempo comum. Então, não tem sentido usar no tempo comum, certo? Não tem, é coisa de doido. Mas, Vigília Pascal, Vigília do Natal, a Imaculada Conceição, Missa de Nossa Senhora Aparecida, seria ótimo, certo? Missa da Padroeira, certo? Então, esses seriam os momentos adequados, ademais das bênçãos do Santíssimo, né? Toda bênção do Santíssimo deveria ter incenso, certo? Beleza? Tarefa de casa. Quem fez? Geral. Sim, sim. O evangeliário, uma missa muito solene, pode ser feita uma procissão com ele, certo? Foi bom celebrar. Nós não mencionamos e não está aqui também informando isso, mas é um destaque plus que existe dele, né? Por exemplo, na procissão de entrada entra com o evangeliário. Então, não, assim, não é questão do antigamente. Se tinha mais, aí é porque estava abusando. Mas, assim, precisa de uma solenidade muito grande para isso acontecer. Por exemplo, aqui, se vocês forem numa... Que missa que vocês vão ver isso acontecendo? Quinta-feira Santa, não à noite, de manhã. A missa que o bispo celebra com os padres. Se for lá na catedral, você vai ver isso acontecendo. Em ordenações sacerdotais ou diaconais também acontece. Então, na procissão de entrada, o diácono entra com o lecionário e coloca lá em cima do altar. Não coloca no banco. Ele fica no altar. Aí depois, na hora da proclamação do evangelho, ele vai lá, primeiro chega no bispo, né? Pede a bênção, o bispo dá a bênção nele. Aí ele vai lá no altar, pega o evangeliário e faz uma procissão com ele. Dá uma voltinha no altar, vai com ele. Vai lá, chega lá no ambão, coloca ele. E aí que ele vai fazer a proclamação. Então também é mais um caráter que evidencia a distinção do evangelho para os demais. Agora vamos lá, tarefa de casa que eu mandei para vocês.
Fala, Rafaela. Não. Muito bem, muito bem. Muito bem, Rafaela. Vamos quebrar essa dúvida e esse enigma, né? Então, o padre vai fazer a proclamação do Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Aí, o padre está falando algo. E enquanto ele está falando algo, ele se persigna. Então, eu vou dizer: proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. E eu digo que vocês respondem. Se o padre der conta de fazer isso, falar o que eu falei, e junto com isso falar, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, aí você pode falar a hora que você estiver fazendo o seu. Como o padre não tem múltiplas personalidades e múltiplas vozes, e ele não vai conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ele não vai conseguir falar pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ao mesmo tempo que ele diz proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Então, o que você fala a hora que você está fazendo essa persignação? Nada. Então, é um gesto, não é uma reza, certo? Tem significado, já foi tentado se atribuir vários significados piedosos para o que está acontecendo ali naquele momento. Mas na liturgia, na prática, você não fala nada. Então, pata lá. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Enquanto o padre está falando e está fazendo, você faz simultaneamente com ele. Então, vamos tentar junto na prática, ver como é que ia dar? Prepara o dedão aí. E, vamos lá, ó. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Teve que correr? E tem gente que espera o padre acabar para depois ir. É um desespero. Padre, vai, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Aí o cara, glória ao Senhor. Então, assim, não tem que correr, não tem que desesperar, não tem que surtar, não tem que fazer, não tem que espantar mosquito. Nada. É só você fazer junto com o padre. Você acompanha. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Começou. Vai pro dedo da testa que dá certo. Proclamação, não precisa correr. Eu faço até um pouquinho mais devagar para eu poder tirar o microfone da boca na hora de chegar o dedo na boca. Então, digo, proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Aí vocês estão falando glória a voz, Senhor. Mas por quê? Porque não tem jeito de eu meter o dedo aqui, ó. Que eu estou com o microfone aqui, ué. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Certo? Então, eu dou uma atrasada por conta disso. Certo? Mas você faz no tempo com o padre, não dá ruim. Certo? Aí vem a piedade, que não está na liturgia. Aqui a gente está pedindo a Deus para abrir a nossa mente para que a gente possa acolher a palavra, né? Abrir os nossos lábios para que, uma vez acolhida, sejamos capazes de proclamar. E abrir o nosso coração para que, ademais de ouvir, acolhê-la, proclamá-la, vivê-la, aí é piedade. Mas não tem nada disso no texto, não tem nada disso. A liturgia não manda você falar e nem pensar em nada nessa hora. Mas se você quiser pensar uma coisa bonitinha, pensa isso. Cabeça para receber, boca para proclamar, coração para viver. Beleza? Então, não é a reza do terço nessa hora. Deus, sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senão, uma hora você começa a falar esse negócio, no meio da missa você vai rasgar o divino, Jesus vai desaparecendo. Então, cuidado, você não misturar as rezas. Beleza? Ok, Rafa? Tranquilo? Posso para a tarefa de casa ou tem mais alguém querendo perguntar alguma coisa? Ah? Não explicar, não. É pedir a resposta. Eu fiz uma pergunta. Vocês se lembram? A pergunta foi: qual texto, qual livro do Antigo Testamento é mais importante para a liturgia? Quem? Quem acha que é o Salmo, levanta a mão. Algumas almas benditas.
Mais algum outro livro que vocês acham que é importante no Antigo Testamento para a liturgia? Isaías, profeta do Messias. Tudo bem? O que mais? Assim, você começa a dar tiro agora, assim, a reveria. Gênesis, sim, o primeiro livro, né? Importante, né? É mais. Eu quero que fundamenta. Por que os Salmos? As duas estão coincidindo, mas lembrem-se disso. É o único livro que é lido em todas as missas. Salmo. Então, para a liturgia, do ponto de vista pragmático e prático, o livro mais importante de todo o Antigo Testamento são os Salmos. Certo? Você nunca vai participar de uma missa sem ouvir um salmo. Você vai participar de alguma sem ouvir Isaías, sem ouvir o Gênesis, o bendito Gênesis. Então, assim, mas o salmo, ele está em toda, não só missa, mas liturgia da palavra. A liturgia da palavra de um matrimônio tem salmo. A liturgia da palavra de um batismo tem salmo. A liturgia da palavra de um Ezequias tem salmo. Certo? Tem. Então, toda a liturgia da palavra tem salmo. Então, é o texto mais importante do Antigo Testamento para a liturgia. Okay? Ah, mas quer dizer que é o livro mais importante do Antigo Testamento é o livro de Salmo? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que para a liturgia, do ponto de vista prático e pragmático, não tem um livro que aparece mais do que o livro dos Salmos. Em toda a liturgia, o Salmo está presente. Ok? Diga, Beth. Por que que não tem a segunda leitura? Pois é. Então, a missa ferial, ela é uma novidade para a igreja. Não digo novidade assim, tipo, é que não começou no começo com missa todo dia, certo? Então, ela é uma novidade que foi sendo trazida, a devoção das pessoas, a ter uma maior proximidade com a Eucaristia e tudo e tal. Então, a missa ferial, ela é preparada para um público-alvo que não é o público-alvo da missa dominical, certo? Então, a missa dominical é aquela missa que ela é preparada para aquele fiel que provavelmente é o único dia da semana que ele vai botar o pé na igreja. Então, o que puder dar de comida para aquele caboclo aguentar uma semana sem comer de novo, a gente dá. Certo? Então, a liturgia é mais rica, tem as leituras, o padre tem a obrigação de preparar uma homilia mais elaborada e tudo e tal, tem os cânticos, tudo e tal. A missa ferial, não. A missa ferial é para um fiel que tem conhecimento profundo do que é a fé. Ele sabe o que é a Eucaristia, ele sabe o que é a palavra de Deus. Então, literalmente, presta bem atenção no que eu vou falar. No meio de semana, o fiel que vai na missa, ele vai por causa de duas coisas. Ele vai porque ele vai para comungar, ele vai porque ele vai para ouvir a palavra de Deus. E é só para isso que ele vai ali. Certo? Tanto é que na missa ferial não precisa de ter pregação. O padre não é obrigado a pregar na missa ferial. E o povo agradece em algumas circunstâncias que ele não pregue, certo? Dependendo do horário da missa, das circunstâncias, tem que ser uma missa mais breve. Se o padre for empolgado demais, então você pensa, o cara trabalhou o dia inteiro, o cara ralou e tudo tal, ele está cansado, mas ele se sacrifica, ele vai na missa por quê? Porque ele é de comunhão diária. Ele não quer ficar sem Jesus. Ele chega lá, o padre inventa uma lorota lá de uma missa de 1h30, 1h40. Ah, tem a santa paciência, né? Eu trabalho o dia inteiro, tô cansado, tô morto, tô fedendo, eu nem em casa passei ainda. Chegar em casa ainda tem que ajeitar as coisas, ainda tem que aguentar o cara aqui pregando 1 hora numa missa de meio de semana, entendeu? Então, assim, isso é desaforo do padre, certo? É um desrespeito o cara que está ali naquela missa sabendo de tudo isso. Vocês conhecem a história do padre que foi rezar na capela do interior? E era na capelinha longe, menino, lá no Morro do Macaco. E, nossa, demorava 2 horas de carro para chegar lá, que a estrada ruim, que as pirandeiras, que desespero. Tinha missa uma vez por mês, uma vez. E aí o padre, todo dia tinha missa nas capelas, eu ficava com ela, meu Deus, eu tenho que ir lá hoje, a missa de tarde, 3 horas da tarde, assim, porque
Era o horário que dava certo pro povo. O povo tirava leite cedo, o povo colhia banana de tardezinho, não sei o que. Aí o padre chega lá para celebrar a missa, né? Já cansado, tinha celebrado 3 de manhã, tinha mais uma de noite para celebrar. Aí chega lá, só tem um velho na porta da igreja. Seu Zé. Cavalo amarrado lá no poste, rolando um cigarro de paia. O padre chega. Tarde, seu Zé. Tarde, seu Vigário. Deu posto pra missa, hein? Vai, seu Vigário, não sei não, eu tô aqui. Ué, rapaz, mas e o povo? Ah, o povo arrumou um negócio ali, que tinha uma pamonhada na casa de fulano, que tinha um trem não sei o quê, e o padre já mordido por dentro. Não me chamou pra pamonhada não, né, seus filhos, as mães boas. E aí o padre ficou lá, né? E aí, seu Zé, como é que vai ser? Só vai ficar pra missa? O padre doido pro seu Zé ir embora. Se você fosse embora, nem eu precisava rezar a missa. Ele voltava pra casa e descansar um pouquinho antes da última, né? Uai, seu Vigário, eu tô aqui, né? Padre, gente, vou ter que rezar a missa pra esse velho. É a santa paciência. Só vai ficar então, seu Zé? Vou, seu Vigário, vou vir pra missa. Ah, rapaz, você vai ver comigo. Menino, pois o padre celebrou aquela missa. 1h55 de homilia. E a missa não acabava, e o seu Zé lá sentado, só prestando atenção. Aí o padre falou, e pregou, e falou, e poupou, e mexia, balangava, não sei o quê. Aí acabou a missa, o padre até suou, né? Tanto que ele poupou na missa, né? Aí o seu Zé foi e falou, seu Vigário, deixa eu falar um negócio pro senhor. Fala, seu Zé, o que o senhor quer falar pra mim? Aqui na roça nós cuida de vaca, nós dá comida pra vaca. A gente separa a comidinha das vacas direitinho. Quando tem as vacas tudo para comer, nós põe a comida das vacas tudo. Quando é só uma vaca, a gente não põe a comida tudo, não. A gente põe só a comida que ela dá conta de comer. A gente guarda das outras botinhas. Então você não precisa fazer isso comigo de novo, não. Assim, gente, o que eu tava falando mais? Que eu tava falando na missa no meio de semana. Então o cara chega no meio de semana e celebra uma missa e que tipo assim. Então, assim, o cara que vem no meio de semana, ele não tá caçando isso. Se ele estiver caçando isso, então ele vai ter que procurar em algumas paróquias. Ele vai achar um padre desequilibrado que gosta de fazer isso. Mas normalmente, vocês imaginam igual aqui. Aqui tem uma missa na catedral, meio-dia. O povo trabalha. O povo lá tem 1 hora de almoço, na grande maioria dos que participam lá. O cara racha o almoço dele no meio, é meia hora de almoço e meia hora de missa, certo? Então, imagina se o cara chega lá na catedral para uma missa meio-dia e pega um padre empolgado que quer dar o sal das vacas, tudo naquela missa. O cara não volta mais nunca. Eu falo, gente, não posso, eu tenho que trabalhar, eu estou aqui por amor a Jesus. Não é por amor ao Senhor, não. Então, dá licença. Então, me dá Jesus e cala sua boca, vai embora, vai cuidar da sua vida. Entendeu? Então, por isso que a missa ferial, Dona Beth, sanando a sua curiosidade, ela é um pouquinho mais estreita, certo? Para dar essa possibilidade para o fiel. Beleza? Então, ficou clara a questão do salmo, ficou clara a questão da missa ferial, ainda temos alguns minutos para o impacto. Eu me sinto num zoológico, quando esse portão aqui que os vizinhos abrem, o pessoal sai aqui, toca no terror aqui mesmo. Fico olhando eu por trás dessa grade, assim, vai que eu vou assim, gal, mas não vou fazer não, eles já fechou o portão, eles não estão vendo mais não. Muito bem, então, Salmo responsorial. A primeira leitura é seguida do Salmo responsorial, que é parte integrante da liturgia da palavra e tem por si mesmo grande importância litúrgica e pastoral. O próprio texto já enfatiza aquilo que eu dei como resposta, pois favorece a meditação na palavra de Deus. Então, hoje nós ouvimos um salmo, né, com um refrão um pouco peculiar, né? Vocês prestaram atenção? Qual era o refrão? Negócio assim, tem piedade impressa, né? Eu falei, gente, porque eu nunca tomo um calote. Mas assim, na Sagrada Escritura e na liturgia, ela trata alguns temas que se você não souber o contexto, então você fica meio perdido, você pensa que está mandando recado.
Então, no Antigo Testamento, Deus chamava muita atenção do povo dele por conta de um pecado que se chama usura. Vocês sabem o que significa? Emprestar a juros abusivos. Agiotagem. É o nome do pecado, bonito é usura. Então, tem vários momentos em que no Antigo Testamento os profetas chamam a atenção do povo falando assim, olha, não arranca o couro da pessoa de quem você empresta. Você emprestou e pegou como penhor alienação fiduciária, né? Aí talvez a roupa que o cara tem para se esquentar de noite, o manto, de noite você vai lá e devolve o manto do cara, porque ele só tem essa roupa para cobrir. Depois no outro dia você vai lá e pega de novo, certo? Então no Antigo Testamento se chama muita atenção contra isso. Então aí a gente vê de vez em quando as reverberações disso na liturgia. Olha, presta, cara, larga de ser mão de vaca, larga, você pode ajudar seu irmão, tudo e tal, mas não vai arrancar o couro dele por causa disso, não. Nas preces, de vez em quando aparecem as preces que a gente, se a gente ouvir fora do contexto, a gente fica assim, gente, mas por que está pedindo isso? Para que os prisioneiros possam ser libertados e coisa e tal. Eu não quero que os presos saiam da cadeia, não, pelo amor de Deus. Eu quero que eles fiquem quietinhos, né? Até cumprir a pena deles. Né? Como assim os presos sejam libertados? Né? É porque está dentro de um contexto. Você pensa, por exemplo, ai meu Deus do céu, Rafael, se puder jogar esse bicho lá fora, eu agradeço. Se ele vir pro meu lado aqui, acabou a aula, viu? Ai, meu Deus do céu, ajuda aí, gente. O bicho vai entrar dentro da roupa da Grace. Ai, leva lá pra fora, Rafael. Pelo amor de Deus, olha o tamanho desse besouro, gente. Se esse bicho vir pro meu lado aqui, eu saio correndo gritando. Obrigado, Rafaela. Nossa senhora, essa mulher guerreira, velho. Ela pegou o bicho com a mão, rapaz. Se tivesse dentro do meu lado, eu... sai correndo, deu menino. Então, vamos lá então. Já que nós estávamos mesmo. Antes do besouro chegar, invadir aí a Grace. Não tá no salmo mais, não. Hã? As preces. Então, contexto de Antigo Testamento, o povo de Israel foi injustamente preso. Estava num cativeiro, estava exilado. Então, era uma súplica para que esse povo saísse desse cativeiro, certo? E voltasse para sua terra. Então, hoje, na melhor das hipóteses, se você ouvir uma prece dessa, para que os prisioneiros sejam libertos, bom, vamos pensar com um pouquinho de generosidade. Tem alguém ali que deve estar injustamente preso ali, pelo amor de Deus. Então, se bem que na fala de quem está lá, todo mundo estava injustamente, né? Mas um ou outro deve ser verdade. Só um parêntese aí, tá bom? Vamos lá. Então, o salmo corresponde à leitura e atualmente toma-se do lecionário. Convém que o salmo responsorial seja cantado. Convém, não é obrigado, tá? Não pode ser que sim, pode ser que não. Pelo menos no que se refere à resposta do povo. O salmista ou o cantor do salmo, do ambão, olha aqui a exceção, ou de outro sítio conveniente. Sítio aí não é chácara não, tá? É lugar, certo? A tradução meio literal aí que talvez o pessoal vai ficar pensando, o cara pode fazer o salmo lá do sítio dele, transmissão online. Não, sítio é local, tá bom? Recita os versículos do salmo. Toda a assembleia escuta sentada, ou de preferência, nele participa do modo costumado com o refrão. A não ser que o salmo seja recitado todo seguido sem refrão. Isso aqui eu acredito que é novidade para a maioria. Vocês sabiam que o salmo pode ser recitado diretão, sem refrão? Ele é um texto, se você pegar a sua Bíblia, você não vai ver refrão em nenhum salmo. Dos 150 que estão lá, já reparou isso, não já? Então, o refrão é apenas uma resposta para que a comunidade vá intercalando. Na verdade, existem alguns salmos que ele tem uma espécie de refrão. Por exemplo, tem um salmo que ele tem uma frase que é porque eterna é a vossa misericórdia. E essa frase ela se repete umas 200 vezes no salmo. Né? Então, vai falando o tempo todo, porque eterna é a vossa misericórdia, porque eterna é a vossa misericórdia. Tirastes o vosso povo do Egito, porque eterna é a vossa misericórdia. Nos salvaste do cativeiro, porque eterna é a vossa misericórdia. Então, a liturgia pegou isso como um modelo e transformou os salmos dessa maneira. É como se fosse uma oração que você participa. Então, hoje foi lido o salmo e tudo, e vinha a resposta, né? Porque quem tem piedade empresta, seu pano duro. Ele vinha, porque tem piedade empresta. E eu sei lá dentro, eu não empresto não, Senhor. Porque tem piedade empresta. Estou longe, Senhor, estou fora, os caras é tudo caloteiro.
Então, assim, é uma espécie de oração que vai como que ecoando para firmar no nosso coração, certo? Mas existe a possibilidade de que o salmo seja proclamado como uma leitura diretão, certo? Vamos abrir o parênteses aqui e deixar claro aqui mais uma curiosidade. Salmo é um estilo literário. Embora haja um livro na Sagrada Escritura que é chamado dos livros dos Salmos, então existe um estilo literário, certo? Que você vai ver ele aparecendo em vários locais da Sagrada Escritura, e não só no livro de Salmos. Por exemplo, vai ter missas que você vai participar, que você, se você tiver a curiosidade, o pessoal da liturgia fica mais fácil de ver isso. Você vai ver lá que no Salmo responsorial tá falando assim, ó, da onde que sai, né? Então quem faz a liturgia pega lá, hoje é o Salmo 117. Hoje é o Salmo 9. Hoje é o Salmo 18. Vai ter dia que você vai chegar lá, o Salmo hoje está no livro de Daniel, capítulo tal, versículo tal. Mano. O Salmo, como assim, ué? Tá errado, hein? Não, porque no livro de Daniel tem salmos. O salmo é um estilo literário poético, certo? Por exemplo, tem missas de Nossa Senhora que o salmo é tirado do livro do Evangelho de São Lucas. Magnífica. Aquele canto de Nossa Senhora. Minha alma agradece, Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante as gerações proclamarão, bem-aventurado. Vai ter missas que você vai participar que o salmo é o Evangelho. Doidura, né? Pois é, mas então para abrir um pouquinho o seu horizonte, você entender que existem diferentes estilos literários na Sagrada Escritura. O livro de Salmo, todos os salmos que estão ali, têm o mesmo estilo literário, que vai acontecer de você encontrar no livro do profeta Isaías, no livro do profeta Daniel, no Evangelho de São Lucas, e aí vai acontecendo. Então, fica aí mais uma tarefa de casa, né? Fica atento para um dia você achar aí um salmo que está na missa que não é salmo, do livro de Salmos, mas continua sendo salmo. E aí você vai e me fala no final da missa, padre, o senhor viu que o salmo não era salmo, era outra coisa? Pois é, aí eu vou bater palma para você, vou falar para você, parabéns. Então vamos continuando então, beleza? Então pode ser lido sem refrão. Todavia, para facilitar ao povo a resposta salmódica, o refrão, fez-se para os diferentes tempos e várias categorias de santos uma seleção de responsórios e salmos que podem ser utilizados dentro do texto correspondente à leitura quando o salmo é cantado. Se o salmo não puder ser cantado, recita-se do modo mais indicado para favorecer a meditação da palavra de Deus. Vamos ver até onde conseguiremos ir. Vai dar para acabar isso não. Em vez do salmo que vem indicado no lecionário, também se pode cantar o responsório gradual, tirado do gradual romano, o salmo responsorial, o aleluiático, o gradual simples, de forma indicada nesses livros. Aqui o que é importante você entender no meio dessas palavras exóticas medonhas aqui? A nossa liturgia, ela está elaborada e está pronta em livros, certo? Eu já mencionei isso em outros encontros, que existe, inclusive, religiões não católicas, cristãs, né, protestantes, que estão se servindo desses livros porque foram muito bem feitos. Isso faz com que a liturgia já esteja pronta, não se tem que fazer a liturgia. Vocês estão acostumados, gente, com isso, vocês não percebem a riqueza disso. Mas você não faz ideia. Imagina como é que seria se vocês viessem para a missa e eu inventasse a missa aqui. Eu inventasse a liturgia. Imagina. Eu venho aqui hoje, não sei, e eu vou fazer a missa, eu quero essa leitura aqui do Antigo Testamento e vou fazer esse evangelho aqui. Beleza. Aí semana que vem eu venho e eu invento outra missa. Certo? Aí imagina se você viesse para uma missa aqui e, sei lá, ouviu a parábola do semeador. Aí no mesmo domingo você ia noutra missa lá na igreja de São Sebastião e ouviu, não sei, a parábola da mulher adúltera. Imagina a loucura que ia ser. Pois é, era. Era assim. Então, houve um tempo em que não conseguia a ordem dessa unificação. Mas isso foi sendo conquistado com o tempo, certo? Então, hoje, se você participar de uma missa do rito romano, latino, certo? Quer seja aqui
quer seja nos Estados Unidos, quer seja na Nova Zelândia, a leitura da missa do 31º domingo do tempo comum vai ser a mesma. Domingo que vem, 32º domingo comum, parábola das 10 virgens, as nécias, outras um pouco mais espertas. Então, se você fizer uma viagem, for pescar na Serra da Mesa, e no domingo você consegue dar uma escapulida e vai lá em Niquelândia e participa da missa, você vai ouvir esse evangelho. Se você vir aqui em Anápolis, você vai ouvir esse evangelho. Mas insisto que é apenas o rito romano, tá? Latino. Então, isso não é uma unidade para a Igreja Católica do mundo inteiro. Existem ritos orientais que seguem outras liturgias, mas não vamos entrar nisso agora, que é muita confusão. Mas para você entender, então, que existe uma unidade. Agora, não havendo essa unidade, como é que era? É o que é hoje, por exemplo, a Igreja Protestante, evangélica. Então, não é a questão de bagunça. É a questão, assim, de... É difícil, é complicado para eles. Então, tipo, o pastor vai lá hoje fazer o culto. Então, o que ele vai pregar? Então, vamos pressupor um bom pastor evangélico, né? Um bom pastor dedicado pelas suas ovelhas. Ele vai ter que fazer oração, ele vai ter que se preparar, ele vai ter que pedir uma luz do Espírito Santo, ele tem que caçar ali um texto bíblico. E vai fazer um culto em cima daquilo. Semana que vem, é o outro. Na outra, é o outro. Na outra, é o outro. Aí se você for num culto nessa igreja evangélica aqui agora, 9 horas da manhã, se você for noutra igreja, 11 horas da manhã, provavelmente você vai pegar um culto totalmente diferente. Não tem nada a ver um com o outro. Por quê? Falta essa unidade que você tem. Está pronta aqui, ó. Então, por isso, gente, que eu acho uma sem vergonhice muito grande, mas assim, uma falta de caráter, uma irresponsabilidade. Eu não sei quais outras palavras belas eu poderia usar, porque eu queria usar as chulas. Um padre não fazer uma pregação decente numa missa dominical. Por quê? Ele não teve que correr atrás daquelas leituras. Ele não teve que organizar. Ele não teve que preparar uma leitura que tinha a ver com o evangelho, ele não teve que fazer nada. Outros fizeram isso por ele. Homens deram a vida para que isso fosse organizado. Para quê? Para ele poder chegar numa segunda-feira, no dia teoricamente folga dele, se Deus ajudar e vocês não morrerem no domingo, para ele poder sentar e pegar naquelas leituras e falar, poxa vida, então vamos lá, né? Domingo que vem, 32º domingo do tempo comum, tá aqui as leituras. Vamos começar a preparar uma pregação para o povo de Deus, né? Vamos começar a rezar, vamos começar a ver o que Deus tem para falar para mim, porque eu não sou menino de recado, certo? Então pega aqui o que tem, vamos ver o que Deus quer falar para aquele povo, né? Deixa eu dar na cara deles. Não sou menino de recado. Então Deus tem que falar para mim. E aí falou para mim, faz sentido para mim, então vamos falar para vocês, né, gente? Ó, por aqui é um caminho legal, certo? Então é uma responsabilidade muito grande do padre fazer isso. Ele tem que fazer isso. Porque está tudo pronto, ele não tem que correr atrás de nada. Ele só precisa pegar as leituras, que estão prontas e separadas, e rezar com elas. E preparar. E ele tem uma semana inteira para fazer isso. Né? Agora, um padre chegar no sábado, meia hora antes da missa, pegar o. Assim, ó, deixa eu ver aqui que é as leituras de hoje aqui. Ah, hoje é do Filho Pródigo. Ah, não, essa aqui é fácil. É só fazer chorar lá com a música lá do Valmir Alencar e vai dar tudo certo. Não, aí. Pelo amor de Deus, né? É responsabilidade. Então, por isso, você tem que começar a conhecer esses tesouros da igreja e valorizar isso. Certo? Você chegar numa missa e saber que aquela liturgia está preparada. Saber que tudo aquilo ali já está pronto. Então, gente, é um dom que não tem como a gente mensurar o valor disso. Então, passa a valorar isso, né? Passa a se alegrar com tudo isso que está preparado para você, te dar a tranquilidade de poder chegar, saber que o padre preparou, saber que o padre organizou. A liturgia, imagine a pastoral do laço. Se o caboclo tivesse que laçar para fazer, quem ainda falar, o que vai ser a leitura hoje? Não, peraí, que eu vou dar uma olhada aqui. Não, pode ser essa aqui, toma aqui, vai lá, dá uma treinada aí. Gente de Deus, o caos que não ia ser, desespero que não ia ser, não tem.
Você está na liturgia, você vai fazer leitura semana que vem, você já pega seu aplicativo, coloca lá a liturgia diária, marca o dia, você já vê a leitura, você já vê salmo, você já vê tudo. Está tudo fácil, está tudo mastigado, está tudo tranquilo. Rafael, acho que entrou um aqui em mim. Tem que nós temos, tá bom? Então, guarda aí. Eu vou agora, deixa eu fazer 4 minutos, mas me dá só mais um. A parte da missa está se aproximando do fim, certo? Então agora vai entrar aqui na liturgia eucarística. Eu quero ver se eu passo isso aqui na próxima. Depois do documento ele vai tratar sobre os papéis na liturgia. O papel do leigo, o papel do padre, tudo. Eu vou tentar dar uma enxugada nessa parte, porque tem uma parte que ela não vai ter interesse para vocês, certo? Tipo, ela é de interesse de quem celebra. Tipo, qual é o papel do diácono, o papel do padre e tudo tal. Eu vou dar uma enxugada e vou pegar aquilo que é do interesse de vocês, certo? Aquilo que é o papel de vocês na liturgia. E talvez nós vamos atropelar algumas partes, mas eu já vou pedindo assim, dá licença, porque eu acho que vai ficar muito maçante. Eu ficar mostrando aqui o que o diácono tem que fazer, como é que ele faz, como é que ele não faz, onde que ele pega, onde que ele não pega. Padre, assim você vai agir, mas isso não é para mim, não. Se tiver algum aqui que tiver com vontade de ser. Se tiver, depois a gente fala no privado aí e vê o que faz, né? As mulheres só lamento, ainda não tem mais diaconisa na igreja, né? Teve no passado. Ai, pai, então por que não tem hoje mais? É porque quando batizava, tinha que trocar de roupa. E aí precisava de alguém para acompanhar as mulheres na troca de roupa. E aí tinha as diaconisas. Entendeu? Então precisava era o batismo de imersão e depois tirava a roupa e colocava outra roupa nova, roupa branca. Então, se botasse os diáconos machos para fazer isso lá, ia dar muito constrangimento. E aí teve uma época muito singular da igreja em que tivemos as diaconisas. Mas passou. Acabou. Fecha parênteses, né? Dúvidas? Amém? Dona Sônia. Sim. A Igreja Católica, ela possui, eu posso verificar com exatidão para a senhora o número, mas, se não me engano, nós temos mais de 20 ritos diferentes. Igreja Católica em comunhão com o Papa, mas com ritos e liturgias diferentes. São as igrejas orientais, certo? Então existe, se não me engano, só mais um rito ocidental. Ele se chama rito ambrosiano, certo? Então é uma missa que, se a senhora for, a senhora não faz ideia do que está acontecendo, se a senhora vê ela acontecendo. Certo? Não tem nada a ver com o que a senhora está acostumada aqui, não tem. A senhora chega lá, a senhora não sabe o que está acontecendo, que hora que é ato penitencial, que hora que é não faz ideia. Por quê? Porque é outro rito. Então, quando a gente fez esse estudo aqui no começo, bem na introduçãozinha, não sei se a senhora estava, eu mencionei que eles falam que existem outros ritos de tradução, de tradições antiquíssimas, mas que precisam ser respeitados e valorados. Ou seja, então, quando o Papa Paulo VI trouxe esse missal e fez essa renovação, que é fruto do Concílio Vaticano II, que começou com João 23, eles fizeram essa renovação litúrgica para o Ocidente, não para o Oriente. Então, os ritos orientais que existiam, eles falaram, pode ficar, fica tranquilo. Então, por isso que eu disse que, se a senhora for participar de uma liturgia em um outro rito, as leituras vão ser diferentes. Então, eles têm um outro esquema, não é esse nosso. Então, existem outros ritos. Bom? Tranquilo? Amém? O Senhor esteja convosco? Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Muito bem, meninos. Com Deus. Muito obrigado aí pela paciência. Até a próxima, se Deus quiser.